Eu peço para você, querido, abrir sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 53, tá, querido? Desculpa. 50. Vai ser do 4 ao 6. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Nós iremos falar um pouquinho hoje sobre esperança, né? É algo que me atrai bastante. Só que antes de falar sobre esperança, eu preciso fazer uma pergunta para você. E essa pergunta é: quem você é? Quem que você é verdadeiramente? Porque só você e Deus se conhecem. Eu sei que eu sou uma pessoa muito ruim. Eu sou uma pessoa que não presta. E se eu presto alguma coisa, é por causa de Deus. Só por isso. Porque por mim eu não consigo fazer nada que seja bom. E se eu fizer algo que seja bom por mim, é por interesse. Por isso eu sei que eu não presto. Então é por isso que eu preciso de Deus. Por isso que eu não posso ficar sozinho. Por isso que eu não posso pensar que eu sei alguma coisa. Só que isso sou eu. É eu. Essa é a minha resposta sobre mim. Quem sou eu? Só que a sua resposta sobre você. Porque conversando com algumas pessoas, ou espanca uma pessoa que você ama, seu filho, se você tem filho. Eu lembro que quando alguém ameaçava me bater na escola, rapaz, a minha mãe falava assim: quem é? Ela queria ir lá na escola e queria sair na mão com o menino. Eu falava assim: meu Deus. E eu falava: não precisava de tudo isso, né? O que as pessoas vão falar de mim? Poxa, a sua mãe vem te defender. Você tem aquela concepção: sou homem, eu tenho que me virar. Nem que eu chame um monte de amiga e a gente dá umas porradas nesse cara aí, mas minha mãe não precisa vir. Então a gente tem uma tendência a não deixar a mãe descobrir essas coisas, né? Porque se ela descobrir, a gente fala assim: ela vai querer resolver e fazer barraco. Meu Deus, mãe, a gente tem um temor disso, né? Só que toda vez que a gente pensa que alguém que a gente ama é ferido, já automaticamente já vem um sentido de raiva, tipo assim: não vou nem pensar nisso daí que eu já me irritei. Tipo assim, você já fica irritado só em pensar na possibilidade. Imagine então se você vê alguém fazendo alguma coisa. Aí você vai ver quem é você. Aí eu até costumo dizer assim: olha, você tem que ser muito frio para você não se revelar quando alguma coisa dessa acontece. Porque a gente tem uma tendência a se revelar. E quando a gente se revela, eu conheço um rapaz lá da igreja que esses dias ele ficou nervoso e ele começou a falar coisas assim para ferir as pessoas assim. Eu falei assim: olha, esse é ele. Esse é ele é uma pessoa assim, porque o homem é assim. Só que eu entendo que era um momento de fraqueza da parte dele e que Deus vai tratar isso. Só que assim, e você? Você tem essa consciência que você é pior do que você imagina? Porque quando a gente vê algo ruim, a gente pensa assim: nossa, como pode alguém fazer isso? Mas eu falo assim: eu posso fazer aquilo também. Talvez eu não tive a oportunidade de chegar ao ponto de ser tão ruim assim. Mas o homem tem capacidade de fazer coisas muito piores do que ele pensa que pode fazer. Porque o homem sem Deus, ele é assim.
Agora a pergunta é: quem Jesus é para você, querido? Isso vai te ajudar a sua vida inteira. Porque assim, para alguns, Jesus era só um homem que viveu na história e morreu e já era. E a palavra de Deus, a qual esses dias eu tive uma discussão com um rapaz, uma discussão sadia, né? Apesar de no começo eu ter ficado irritado, porque ele falou assim que não acreditava na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Aí eu falei para ele que na hora que ele falou isso foi espontâneo. Eu falei assim: você queria que fosse macaco que escrevesse a Bíblia? Se fosse macaco, você acreditaria? Aí ele pegou e ficou. Só que eu falei meio bruto, né? Aí na hora eu falei: calma, Adriano, calma, você vai explicar para ele o que. Eu falei assim: queridos, a Bíblia você consegue. Vamos lá, nós dois, no ano 2015, 2014, que eu acho que faz um pouco tempo, você vai lá no seu setor, que era um setor diferente, e você escreve uma carta, e eu vou ficar aqui onde eu estou e eu vou escrever uma carta, tudo bem? Você acha que nós dois vivemos aqui na mesma empresa, iremos escrever uma carta que dá continuidade a outra carta? Você continua a minha carta ou eu continuo a sua carta? Você consegue? Será que não vai ter erros nessa carta? Aí ele falou assim: é lógico que vai ter erros. Eu falei assim: a Bíblia ela foi escrita por 40 autores de lugares diferentes, de situações diferentes, diferença de 500 anos de algum, de 400 em outros, um era boiadeiro, o outro era rico, mas ela não tem falha. Aí ele ficou parado, porque ele não sabia dessa informação. Então essa é a Bíblia do Senhor, ela não tem falha, ela é errônea, ela não tem erros. Você não vai encontrar erros na Bíblia. Você pode entender errado, mas a Bíblia não está errada. E a Bíblia ela nos revela que o Senhor ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus na terra, e que Ele veio livrar o homem do próprio homem, né? Só que eu não sei se vocês sabem que umas 3 semanas atrás morreu um jovem na 7ª área, que ele tinha usado droga e depois ele usou uma tarja preta que o amigo dele deu para ele, e no final ele teve uma convulsão, acabou morrendo. E há pouco tempo atrás também, parece que um rapaz aqui na São Rafael foi esfaqueado. Misericórdia, Senhor. E eu fiquei perguntando a respeito da esperança. Qual é a esperança para as pessoas que estão lá fora, ou para as pessoas que estão aqui dentro, mas não conhecem o Senhor Jesus? Porque a esperança para o mundo, se você observar, é como se fosse um milagre. Porque a esperança significa esperar desejando. Se você pesquisar, você vai encontrar isso. E as pessoas elas esperam desejando mesmo, né? Só que espera desejando o quê? Desejando que talvez alcance mais dinheiro para conseguir mais conforto, desejar que uma situação difícil passe. É como se não tivesse chão, não tivesse base, não tem uma estrutura. E essa é a esperança que muita gente, às vezes, dentro da igreja carrega. Por isso sofre um pouco mais. Mas o Senhor ele acaba com o tempo tomando conta, cuidando dessa ovelha até que ela encontre a verdadeira esperança. Amém? Só que eu conheço alguns casos muito... Eu gosto de ficar escutando história, né? Se for conversar comigo, você vai contar. Eu vou perguntar a sua história da sua vida. Isso é natural, tá? Você vai começar a perguntar de onde você veio, com quem você... Eu tenho esse negócio de ficar perguntando. A Cintia ela até fica brava comigo, né? Porque pergunta até... Porque é uma coisa comum que eu tenho de perguntar. Muitas vezes a pessoa vai falando, e quando eu sei que a pessoa não está gostando, eu paro de perguntar.
É lógico, né? A pessoa, tô perguntando da vida da pessoa, a pessoa vai ficar, é melhor parar aqui. Mas e eu percebo que as pessoas têm uma vida muito triste, mas ninguém gosta de mostrar isso. Eu não sei se você está na igreja e está tendo uma vida muito triste. E isso não pode ser normal. Você pode se entristecer, mas é diferente. É diferente de você viver triste e estar triste em alguns momentos. No decorrer a gente vai entender um pouco mais. E eu conheci a história de um rapaz, né? Ele tem 2 filhas. E as 2 são menores de idade. E todo dia ele sai para trabalhar e fica de segunda a sábado, até a noite, trabalhando e ele tenta suprir a necessidade da filha dele com um presente. Uma coisa natural, né? Ele compra presente e ele acha que a filha dele é feliz por isso, né? Por ele comprar esses presentes. Só que aí aconteceu que uma das filhas dele engravidou. E esse homem, ele perdeu o chão porque ele não esperava isso da filha dele. Beleza, mas ele tinha outra filha. Só que com o passar de 6 meses, essa outra filha dele engravidou. E eu fiquei pensando, meu Deus, qual é a esperança dessa pessoa? O chão dele eram as filhas. E as filhas dele decepcionaram ele. Beleza, né? Eu fiquei pensando numa pessoa que tem câncer. Qual é a esperança de uma pessoa que tem câncer? Ela pensa assim, daqui a alguns dias eu posso morrer, eu posso estar aqui como... a esperança é que ela seja curada, que ela seja tratada. Mas é incerteza, ela não tem certeza de nada. E consequentemente, a esperança, se você observar, ela está ligada com a paz. Porque assim, a pessoa que tem uma falsa esperança, ela não tem paz, ela não consegue ter paz. Então, a pessoa, ela tem uma falsa esperança e ela tem uma falsa paz. Ela não consegue ter paz porque a esperança dela não tem base. E isso é muito complicado. Eu conheço uma pessoa bem perto, essa é bem próxima mesmo, que ele já começou um relacionamento errado com uma mulher que tinha 2 filhos. E ele mudou aqui para São Paulo e foi construindo a história com essa mulher. Só que aí ele se envolveu com drogas, se envolveu com bebidas. E essa mulher traiu ele. E quando essa mulher traiu ele, ele perdeu o chão. Porque assim, ele não esperava, porque ele já tinha uma longa história com essa mulher. Aí ele se afundou mais ainda nas drogas. Só que ele tinha alguns filhos com essa mulher, ele tinha... E a esperança dele se acabou, ele vive só apenas por viver. E talvez essas pessoas que morreram, ou esse jovem que morreu, a família, não sei, esse homem que foi esfaqueado, talvez ele não tinha, ele tem essa... O jovem não, mas o homem não sei se morreu, mas se ele tem essa mesma esperança. Porque assim, é uma esperança vazia, é uma esperança sem base. E a nossa esperança é totalmente diferente. A sua esperança é diferente. Porque a sua esperança você tem base. Porque a sua esperança você tem base? Porque você conhece quem é a esperança. E se você não conhece quem é a esperança, você precisa conhecer urgentemente.
Porque se você não conhecer a verdadeira esperança, você vai ser uma dessas pessoas que estão lá fora, que estão buscando as coisas, que estão tendo esperança. Tem muita jovem que a esperança é arrumar um namorado que cuide dela, porque ela pensa assim: é automático, eu quero ser protegida, eu quero ser cuidada. Só que se essa for a sua esperança, eu não tenho dúvida, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar, porque o homem ele não é capaz de suprir a esperança de alguém. Se você espera algo de alguém, infelizmente essa pessoa vai te decepcionar, porque essa pessoa ela é errônea, ela é errada, que nem você, ela é pecadora, ela vai, em algum momento a Cíntia vai me decepcionar, em algum momento eu vou decepcionar ela. Só que a diferença é que nós temos o Senhor no centro do nosso relacionamento. Aí tem um processo de perdão e tem um processo de cura. Agora, se a pessoa não tem o Senhor no centro do relacionamento, ela sofre mais, porque essa pessoa muitas vezes não vai ser tratada junto com ela. E o casal tem que ser tratado junto. Quando a mulher é tratada sozinha, ela sofre mais, ela sofre um pouco mais. Mas os que sofrem mais também alcançarão mais misericórdia de Deus. Amém? Porque o Senhor, Ele tem misericórdia de vocês, tem misericórdia de nós. E teve um homem que ele sofreu muito, passou por muitas perseguições. E ele falou assim que o homem ele consegue ficar sem comer por alguns dias. Ele consegue ficar sem beber água por alguns dias, 3, 4, alguma coisa assim. Ele falou. Ele consegue ficar sem respirar por alguns minutos. Por alguns dias não dá, né? A prova disso é se você entrar debaixo d'água e tentar ficar 3 minutos. Se você conseguir, parabéns. Consegue ficar 30 segundos. E o homem, ele não consegue ficar 10 segundos sem esperança. Porque a esperança é o que move ele. A esperança é o que faz ele acordar, é o que faz ele pensar que o dia dele vai ser bom, é o pensar que ele não vai pegar chuva, é o pensar que hoje não vai estar tanto calor. Constantemente a esperança está na nossa mente, sem a gente ver. Só que nós temos que entender uma coisa, que a nossa esperança, ela tomou sobre si as nossas dores. Então você tem que entender que você pode ser feliz aqui nesta terra. Você pode sorrir verdadeiramente. Você pode passar por momentos inesquecíveis. Você pode... Jesus, ele pagou ao ponto... Jesus, ele, de certa forma, se você observar, ele não vivia... Pelas leituras bíblicas, você não vivia Jesus dando risada, gargalhada. Jesus sorriu e deu gargalhadas. Não, Jesus, em todo o tempo, ele estava passando... Ele estava curando, ele estava tendo compaixão. E nós podemos ser felizes, mas nós temos que aprender também a olhar com misericórdia. Porque assim, enquanto eu estou pregando, algumas pessoas estão sofrendo muito. Algumas pessoas não têm para quem olhar. Algumas pessoas estão chorando nos seus quartos. Eu não sei você, mas quanto mais pessoas você conhece, mais histórias você conhece, mais você vê o quanto o homem é triste, quanto o homem é infeliz. E você vê a necessidade que há de Jesus nessa geração, como há nas gerações passadas. Se você começar a estudar, se você começar a entender, a buscar conhecer as histórias das pessoas, você falar assim: meu Deus, como eu sou feliz. Obrigado, Senhor, por mais um dia de felicidade na sua presença. Só que o problema é que enquanto nós somos felizes,
As pessoas que estão lá fora, elas estão sendo infelizes. E nós temos que entender que nós precisamos apresentar essa esperança para as pessoas que estão lá fora, porque senão vão morrer mais e mais pessoas e vão continuar indo para o inferno, porque não conhecem a esperança que é o Senhor Jesus. E você que está aqui, você está tendo o privilégio de ouvir que Jesus é a sua esperança. Então se agarre nisso, se agarre e fala assim: Jesus, o Senhor é a minha esperança. Fala, querido, pode falar: Jesus, o Senhor é a minha esperança. Porque assim, fala, Jesus, o Senhor é a minha esperança, Jesus. Querido, eu quero que o Senhor continue sendo a sua esperança até a volta dele. Porque nós ouvimos, nós vemos, nós estamos vendo que cada dia mais e mais a vinda do Senhor está próxima. Nós não sabemos quando vai ser, mas você e eu, nós temos a oportunidade de levar a esperança da palavra do Senhor para alguém que está sendo afligido, para alguém que está sendo machucado pelo inimigo. E nós somos embaixadores de Cristo, querido. Eu não sei, você tem que parar, nós temos que parar de ser dodói, porque nós estamos numa luta constantemente. Nós estamos lutando contra as forças das trevas. E a força das trevas é isso que ele quer, querido. Ele quer que nós sejamos cristãos que vivem em depressão, cristãos que vivem chorando, cristão que não luta, cristão que vive, sabe, lutando consigo mesmo constantemente. Porque enquanto nós lutamos contra a nossa carne, as pessoas que estão lá, elas estão lutando contra o diabo sem Deus. E você está lutando contra a sua carne. Deus, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos, mesmo que esteja doendo, você vai pregar que Deus, Ele é a cura, que Deus, Ele pode restaurar, que Deus, querido, seja ousado, ore pelas pessoas. Entre numa casa e não saia sem orar. Ah, mas essa pessoa não gosta de cristão. Problema dela, eu estou aqui, essa pessoa vai ouvir eu orar por ela. Nós precisamos aprender com os discípulos de Jesus, porque assim, eles eram pessoas que nem eu e você, sabe? Fraca, pessoas assim, carne e osso, mas eles tinham uma coisa diferente. Sabe o que é? Eles tinham Jesus constantemente em suas mentes. Eles falavam assim, quando ele entrava numa casa, eu imagino Paulo, ele falando assim: como é que eu vou pregar para essa pessoa? Nossa, olha, eu estou vendo aquele santo lá, nossa, está me incomodando aquilo. Eu fico imaginando, ou será que ele já entrava falando assim: ó, o Senhor é convosco, o Senhor vai estar nessa casa? Será que ele já entrava profetizando nas casas? Será que ele já entrava? Então é isso que nós temos que aprender. Porque assim, eu vejo uma geração que vive lutando. Eu mesmo constantemente vivo: Deus me ajuda, e Deus, Ele já me ajudou, Ele se apresentou para mim. Se Ele se apresentou para mim, o meu papel é apresentar Ele para os outros, independente do que eu estou vivendo, porque a palavra diz que Ele é comigo e que Ele vai cuidar de mim. Então eu creio na palavra do Senhor. Se Ele é comigo, Ele vai cuidar dos meus sentimentos, Ele vai cuidar da minha finança, Ele vai cuidar de todas as áreas. O meu papel é pregar, porque enquanto eu não prego, enquanto você não prega, enquanto você continua brigando com você mesmo, contra a sua carne, contra o que você pensa, o que você acha, contra o seu orgulho, porque tem muita gente, eu mesmo, eu falo por mim, quantas vezes eu corri de estar neste lugar, eu falava assim: eu não quero subir lá, eu não quero, mas eu não posso. Se Deus quer que eu venha aqui, eu vou vir, porque importa que seja feita a vontade dEle. Importa que Ele seja glorificado, que Ele seja exaltado, e que isso tem que ser sobre a sua vida, independente do que você ache. Eu acho muitas coisas, mas o meu achar não é certeza. O que é certeza é o Senhor tem a certeza, porque é Ele que conhece o futuro. Então, o que eu convido a você, querido, a assistir um vídeo, se esse vídeo, para você ver como é difícil, como foi difícil na verdade. Foi difícil na carne, mas o Espírito do Senhor se alegra, porque a grande obra do Senhor. Pode colocar, Bruno.
Foi lá na cruz, foi lá na cruz que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz que provaste o teu amor. Foi lá na cruz, foi lá na cruz que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz. Quando Jesus caminhou na direção do local onde iria ser crucificado, Ele carregou a nossa cruz. Mas no meio do caminho, Deus Pai concedeu a Jesus um momento de alívio, um momento de refrigério, escolhendo um homem para ajudá-lo com a cruz. Amados, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe este alguém, sim, para ser um participante da sua glória, mas não antes de ser um participante da sua cruz. A Bíblia nos mostra que ninguém se ofereceu para carregar a cruz de Jesus. Ninguém. Talvez paralisados pelo medo. Medo dos romanos, medo do povo, ou até mesmo medo da dor. Mas Deus, em sua soberania e graça, escolheu Simão. E hoje Ele continua a escolher. Hoje o Deus que não muda continua a escolher homens e mulheres para cumprirem os seus chamados. Ele escolheu a mim. E certamente escolheu a você. Deus te escolheu para ser um participante da sua glória. Deus te escolheu para ser um participante da sua honra, força, eternidade. Porém, tudo isso através da cruz. Eu te convido a voltar no tempo. Volte para o dia da crucificação do Senhor. Veja-o e escute. Quem carregará comigo a minha cruz? Quem caminhará comigo este meu caminho? Quem me seguirá? Quem me ouvirá? Onde estão os que dizem me amar? Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu digo sim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me
esse é